convido cada pessoa que nos acompanha a imaginar a cena de hoje. É o início da manhã em Jerusalém, o sol mal despontou no horizonte. As ruas estreitas já estão tomadas por uma tensão palpável. Uma tensão que muda a história da humanidade, sem dúvida alguma. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo acaba de enfrentar um interrogatório exaustivo e uma condenação sumária pelas autoridades religiosas na casa do sumo sacerdote Caifás. Agora, sob forte escolta, ele é arrastado pelas ruas até o quartel-general romano. Mas, ao chegarem na porta, acontece algo que, digamos assim, trava todo o processo. E é um detalhe que muitas vezes passa despercebido numa leitura rápida. Com certeza. Por isso, nosso mergulho profundo de hoje foca em uma passagem muito específica do Evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 28 ao 32. A nossa missão nesta imersão é desembrulhar as complexas camadas políticas e observar como a profunda ironia desta história revela o propósito soberano de Deus. O que torna este relato imediatamente marcante é o choque de realidades. As lideranças religiosas levam Jesus para ser julgado pelas autoridades máximas do Império Romano, mas se recusam terminantemente a cruzar a porta de entrada do edifício. O chamado Pretório Romano. Isso, o Pretório. O texto bíblico nos informa que eles tomaram essa atitude para não se contaminarem cerimonialmente, pois desejavam participar das refeições sagradas da Páscoa. Temos aqui um conflito de jurisdições e um abismo moral escancarado. E para entendermos o peso absoluto do que está acontecendo naquelas primeiras horas da manhã, precisamos voltar um pouco ao cenário histórico. Quem era a autoridade que estava sendo acordada para receber Jesus? Estamos falando de Pôncio Pilatos, mas qual era o papel dele ali? Veja bem, Pôncio Pilatos era o governador romano da província da Judéia. As fontes apontam que ele foi nomeado pelo imperador Tibério e governou entre os anos 26 e 36 da nossa era. Um detalhe fundamental é que a residência oficial dele não era Jerusalém. Ele ficava no litoral, correto? Exato. Ele residia em Cesareia Marítima, desfrutando do conforto romano. Mas, durante grandes festividades como a Páscoa, Jerusalém recebia uma multidão incalculável de peregrinos. O risco de rebeliões nacionalistas era altíssimo. Por isso, Pilatos se deslocava para a capital, trazendo um contingente militar maior para suprimir qualquer desordem. E quando João menciona que Jesus foi levado ao pretório, existe um debate fascinante entre arqueólogos sobre essa localização. Pode ter sido o magnífico Palácio de Herodes, no lado ocidental da cidade, que oferecia acomodações luxuosas para o governador. Sim, essa é uma possibilidade forte. A outra, amplamente defendida por especialistas, é a Fortaleza Antônia. Era uma estrutura militar severa a noroeste da área do templo, que permitia às tropas romanas uma visão imediata dos pátios sagrados, o epicentro de qualquer possível rebelião. Independentemente do edifício exato, o ponto central é que era um ambiente puramente gentílico. E há outro elemento histórico crucial. O relacionamento entre Pilatos e a aristocracia judaica estava longe de ser harmonioso. Os comentários históricos destacam o histórico conturbado dele. E esse histórico é a chave para compreender o comportamento de Pilatos no julgamento. Em uma ocasião, ele introduziu estandartes militares com imagens do imperador em Jerusalém, causando revolta por ser uma violação do mandamento contra a idolatria. Um verdadeiro escândalo para a época. Com toda certeza. Em outro episódio, ele utilizou dinheiro do tesouro sagrado do templo para construir um aqueduto. Isso gerou atritos que chegaram aos ouvidos do imperador em Roma. Compreendendo essa vulnerabilidade, chegamos ao cerne do contexto cultural. Porque o simples ato de dar um passo para dentro da residência romana era um problema tão intransponível para os líderes judeus. A lei oral e as tradições rigorosas da época, documentadas em tratados como o Ololote, estabeleciam normas estritas sobre pureza. Entrar na casa de um gentil tornava o judeu cerimonialmente impuro. Havia o temor de que os gentios tivessem práticas funerárias diferentes, como enterrar fetos abortados em suas casas. Ou que os esgotos contivessem restos mortais. Precisamente. O contato ou a presença no mesmo ambiente com restos mortais gerava uma impureza cerimonial profunda que durava 7 dias completos. E se eles contraíssem essa impureza, estariam desqualificados para celebrações sagradas. Pensemos na incoerência moral disso.
É como se alguém estivesse a caminho de cometer o maior crime da história, mas parasse rigidamente no sinal vermelho apenas para não cometer uma infração de trânsito. O cuidado extremo com o piso da casa do governador, no exato momento em que planejavam a morte do Filho de Deus, é algo que choca. Mas isso levanta uma dúvida literária que frequentemente confunde quem estuda os evangelhos. Lendo Mateus, Marcos e Lucas, parece claro que Jesus já havia comido a ceia da Páscoa na noite anterior. Mas aqui em João, lemos que eles não queriam se contaminar para poderem comer a Páscoa. Como compreendemos essa aparente diferença? Os comentaristas oferecem uma explicação muito sólida. O termo Páscoa era frequentemente utilizado de forma abrangente para designar todo o período da festa dos pães sem fermento, que durava 7 dias. A preocupação deles não era com a ceia inicial, que já havia passado, mas com o Shashga. O Shashga. O que isso envolvia especificamente? Consistia nas refeições feriais e nos sacrifícios pacíficos oferecidos diariamente durante toda a semana festiva no templo. A participação nessas refeições exigia estado ininterrupto de pureza. Portanto, João não apresenta conflito com os outros evangelhos, apenas utiliza a terminologia comum da época para a continuidade das festividades. Entender esse rigor meticuloso torna a atitude deles ainda mais assustadora. Comentaristas clássicos e contemporâneos como João Calvino, D.A. Carson e Hernandes Dias Lopes apontam de forma unânime para a hipocrisia aterradora que governava o coração daqueles homens. Análise que nos leva às próprias palavras do Senhor Jesus sobre coar o mosquito e engolir o camelo. Eles possuíam um zelo incansável para evitar uma impureza externa, mas internamente os corações estavam apodrecidos pelo ódio, pela inveja política e pelo desejo de assassinar o autor da vida. João Calvino faz uma observação cirúrgica. Ele aponta que aqueles homens sequer consideravam que já se encontravam infinitamente mais contaminados em suas intenções do que se tivessem entrado no lugar mais profano da Terra. Carson amplia isso mostrando como manipulavam o sistema judicial enquanto tomavam precauções religiosas. É o retrato de uma cegueira espiritual irreparável. E essa cegueira dá o tom do jogo político no pátio. Diante da recusa dos judeus em entrar, Pilatos sai do pretório. Cumprindo o procedimento oficial do direito romano, ele faz a pergunta padrão para abrir a audiência. Que acusação trazeis contra este homem? Exatamente, uma pergunta processual básica. E a resposta dos líderes chega a ser audaciosa. Eles não apresentam dossiê, não listam testemunhas. A resposta é esquiva e arrogante. Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. É uma maneira clara de dizer ao governador romano para não fazer perguntas e apenas assinar a sentença. A insolência expõe a ausência de evidências sólidas de um crime de Estado. O Sinédrio já havia condenado Jesus religiosamente por blasfêmia, mas eles precisavam da execução máxima. Eles não queriam um julgamento justo romano, pretendiam que o representante de César funcionasse meramente como um executor cego de sua vontade perversa. Mas Pilatos percebe a manobra. Ele não cede de imediato e tenta devolver a responsabilidade para eles, dizendo para julgarem segundo a lei deles. Essa recusa encurrala os líderes judeus, forçando-os a confessar publicamente a sua real condição. Eles admitem perante todos que a eles não é lícito matar ninguém. O peso histórico dessa frase é gigantesco. É uma confissão de impotência nacional. As fontes históricas indicam que os romanos haviam retirado do Sinédrio o chamado jus gladi, o direito da espada. O poder absoluto de executar a pena de morte passou a ser prerrogativa exclusiva do governador romano. As cortes judaicas podiam deliberar sobre teologia, mas estavam terminantemente proibidas de oficializar uma execução capital. Especialmente em situações envolvendo falsos messias ou sedição. E isso muda completamente a nossa perspectiva, pois é neste detalhe burocrático que contemplamos a magistral soberania de Deus. Cada movimentação política convergia para o cumprimento profético. A diferença prática entre uma execução conduzida pelos judeus e uma pelos romanos é o epicentro de tudo.
Absolutamente. Se traçarmos um paralelo, o livro de Levítico prescrevia o apedrejamento para o crime de blasfêmia, que foi a acusação de Caifás. Se o Sinédrio ainda possuísse a autoridade legal, Jesus teria sido apedrejado até a morte por uma multidão enfurecida, semelhante ao que ocorreu com o mártir Estevão anos depois. Mas o plano divino já estava estabelecido de outra forma. O método oficial do Império Romano para não-cidadãos condenados por crimes graves era a crucificação. E o próprio João sublinha isso no versículo 32, afirmando que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus sobre o modo como havia de morrer. A precisão das Escrituras é insuperável. O Senhor já havia profetizado que seria levantado da terra. Mas o cumprimento vai ainda mais fundo. As Escrituras do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 21, estabelecem que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Uma verdade poderosa que o apóstolo Paulo ecoa em Gálatas capítulo 3. Perfeito. Explicando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A providência divina é maravilhosa. Deus orquestrou o cenário político do primeiro século. A perda do direito de execução por parte do Sinédrio forçou a transferência para o tribunal romano, garantindo a crucificação. Assim, o Filho de Deus assumiu sobre si toda a maldição do pecado. Mesmo em meio à injustiça humana, o plano eterno de salvação estava sendo executado com perfeição. Uma verdade que exige profunda reverência. Perceber a mão invisível de Deus guiando a história nos leva a refletir sobre como isso afeta as nossas vidas hoje. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal e os comentários de teólogos como Matthew Henry extraem lições vitais. O primeiro grande ponto prático é o perigo constante de cultivar uma religiosidade fundamentada puramente em aparências. Um alerta totalmente atemporal para cada pessoa que nos ouve. As lideranças na porta do pretório servem como um espelho de advertência. Eles mantiveram intactas todas as exigências cerimoniais, mas na privacidade de suas almas abrigavam os sentimentos mais obscuros. Por isso, esta passagem funciona como um convite doloroso, porém necessário, à autoavaliação contínua. Devemos refletir com honestidade. Estamos gastando energia demais nos preocupando com a fachada do nosso edifício espiritual? Preocupando em manter uma imagem de retidão diante da sociedade, enquanto toleramos ou escondemos o rancor e a injustiça no coração? O zelo pela liturgia não pode de forma alguma substituir a pureza da alma. Deus não se impressiona com exterioridades impecáveis enquanto o coração permanece endurecido. É uma verdade que confronta. E a segunda grande aplicação prática que essas fontes destacam é o chamado à confiança inabalável na soberania de Deus diante das adversidades deste mundo. O que acompanhamos ao longo desta passagem é o retrato de uma profunda injustiça governando a terra. De um lado, um tribunal religioso corrompido. Do outro, uma autoridade política acovardada, focada em autopreservação. Aos olhos humanos, a mentira estava triunfando. Mas as Escrituras nos mostram Deus agindo nos bastidores. Nenhum detalhe escapou ao domínio do Senhor. Nem a decisão mesquinha de não entrar no palácio, nem as fragilidades de Pilatos, nem os protocolos jurídicos romanos. Para quem se depara com a aparente vitória da injustiça na sociedade, esta narrativa é um refúgio. O Senhor governa toda a engrenagem da história. É o poder de Deus operando através da fraqueza humana. O Senhor toma o plano mais perverso que os homens possam arquitetar e o utiliza magistralmente para concretizar o seu propósito eterno de graça. A condenação ilícita foi transformada no maior ato de salvação da história. A última palavra nunca pertencerá à maldade, mas à justiça redentora do Senhor. Glória a Deus por isso. Chegamos à reta final do nosso mergulho profundo de hoje e que estudo edificante. Exploramos o contraste entre a pureza cerimonial e a corrupção do coração. Analisamos o embate entre o Sinédrio e Pilatos e testemunhamos como cada minúcia legal convergiu para que a palavra de Deus se cumprisse no sacrifício de Jesus Cristo. Para selarmos este momento, trago um pensamento provocativo extraído do comentário bíblico Beacon para a meditação contínua de quem nos ouve. Considere a ironia divina suprema.
Aquelas autoridades estavam tão obcecadas em cumprir os rituais de sua festa que não perceberam a realidade avassaladora do que protagonizavam. Eles estavam entregando o cordeiro sem saber. Exatamente. Ao se recusarem a entrar no pretório apenas para poderem comer um cordeiro pascal comum, e ao entregarem Jesus aos romanos, eles estavam oferecendo e entregando ao mundo o verdadeiro, imaculado e definitivo Cordeiro da Páscoa, cujo sacrifício traria salvação eterna. Uma verdade extraordinária que ecoa para a eternidade. Queremos agradecer imensamente a cada pessoa que separou um tempo precioso do seu dia para nos acompanhar nesta imersão na palavra. Esperamos que este conhecimento sirva para edificar grandemente a fé de todos. Fica o nosso convite muito animado para que continuem conosco. No próximo encontro, abriremos novamente as Escrituras para explorar mais tesouros inesgotáveis. Até o nosso próximo mergulho.